Olha, na noite desta quarta-feira foi realizada uma coletiva de imprensa organizada pelo armador do barco Safadi Safe, que virou na sexta-feira na região de Garopaba. O naufrágio que a gente vem acompanhando, infelizmente 2 pescadores seguem sendo procurados, cairão na água. O que foi discutido nessa entrevista coletiva que a Cris Pinheiro acompanhou? Durante esta conversa, foi anunciado que no dia 3 de julho deve ser aberto um inquérito da Marinha para apurar as circunstâncias deste acidente, as explicações e também como que o barco saiu diante de uma previsão de ciclone que o estado vivia. A gente vê agora na reportagem, pode soltar. Além dos advogados que representam a empresa, estavam presente o armador do barco, que ainda não tinha conversado com a imprensa, o médico contratado para atender os trabalhadores e 3 dos 5 pescadores que foram resgatados no sábado, incluindo o mestre Mário, que foi para o mar pela primeira vez nesta função. Ele afirmou que a empresa tem prestado total suporte aos pescadores e familiares. Assim, amparado pela firma, né? De tudo, de médico, não faltou nada. O apoio que a firma deu, agradeço também. Porque às vezes, assim, onde a gente trabalha, às vezes não tem esse apoio, mas a firma que nós estamos trabalhando está dando todo apoio para nós, né? Não tem o que reclamar. Durante a coletiva, nossa equipe fez 2 questionamentos sobre as denúncias de familiares de que o barco apresentava problemas e em relação à balsa não ter AIS, um sistema de rastreamento que facilitaria o resgate dos pescadores que ficaram 24 horas à deriva. Um barco só sai do seu porto, do seu cais, a partir de um despachante. Então tem a ANTAC, a Secretaria da Pesca, ela emite semanalmente uma série de normas que fazem com que o barco só possa pegar mar aberto com uma série de disposições. Então, fica difícil nós respondermos isso, porque como o barco zarpa, há uma autorização de uma instituição maior do que o Maurício, maior do que o capitão. Ô Bandeira, por que não tem um AIS, um EPIRB dentro da balsa? Ela disse, Maurício, nunca colocamos, porque a balsa a manutenção dela já é cara, custa em base de 3 a 4 mil. E encareceria mais 1.000 e poucos reais, e os clientes não, ele falou assim, os clientes não. Assim, não, cara, mas então assim, ó, todas as embarcações minhas, de hoje em diante, eu quero que coloque um AIS dentro da balsa. Aí eles, não quer, beleza e tal. E eu acho que deveria ser exigência da própria Marinha isso. Sobre o porquê e quem autorizou o barco Safadi Safe partir de Itajaí na última quarta-feira, no meio de um alerta de um ciclone extratropical, advogados e armador alegaram não poder responder, já que a Marinha deve abrir inquérito para apurar as causas do acidente e todas as questões relacionadas. Então, essa é uma das perguntas técnicas que vão ser abordadas. Por enquanto, isso ainda é sigilo de processo, nós não temos essa autorização. Em relação ao barco que segue em alto mar, a Marinha orientou a empresa que faça a retirada o mais breve possível. De acordo com o armador Maurício, ele já está em contato com uma empresa especializada que vai fazer o reboque da embarcação, que deve passar por perícia da Marinha. Eu já entrei em contato com uma empresa que faz muito esse serviço, até vocês devem conhecer, é o Marizia, e ele próprio já entrou em contato com a Marinha e já estamos alinhando isso para rebocar. Eu creio que daqui uns 20, 30 dias, mais ou menos, né? Porque ela vai estar sinalizada lá. Estando sinalizada, não tem risco. O médico Elcio, contratado pela empresa para acompanhar os pescadores,
afirmou que David Monteiro Ferreira, sexto pescador resgatado, que está internado no Hospital Marieta, em Itajaí, está bem hidratado e deve receber alta em até 48 horas. Ele está bem. Eu acredito que as próximas 24, 48 horas ele deve receber alta. Ele está sendo submetido a mais alguns exames. As buscas pelos 2 pescadores desaparecidos continuam. O mestre Mário se agarra na fé e esperança em reencontrar os companheiros com vida. Um milagre de Deus, alguma coisa que soltou do barco, eles conseguiram se pegar, entendeu? Isso aí ainda tem fé ainda deles voltarem para a gente. 5 para o meio-dia, a Cris acompanha então as tentativas de explicação por parte dos advogados e também do proprietário do barco. Os 2 pescadores continuam sendo procurados. A pergunta que a gente vem se fazendo aqui desde o dia do acidente, do naufrágio, é: quem liberou a embarcação? A Cris questionou na coletiva: não podemos falar, sigilo, a Marinha investiga a partir do dia 3. Para que tanto investimento em meteorologia, em radares meteorológicos, em sistema de prevenção, em alertas dissipados pela imprensa e pelos órgãos oficiais, se um barco pesqueiro com 8 pessoas sai em meio a um ciclone extratropical? Responde para mim, Roberto Azevedo. Bom dia. Bom dia, Fernando. Não tem resposta. Não tem. Qualquer avaliação que a gente fizer vai ser superficial. Mas qualquer avaliação diferente disso que você colocou, o desrespeito à norma, porque quem determina a navegação segura são os órgãos de fiscalização, no caso a Marinha do Brasil. Isso vale tanto para a Marinha Militar quanto para a Marinha Mercante. Vale para quem esteve... Mas eu já falei isso aqui e vou repetir. Não me impressiona só o Safadi Safe estar no mar, esse barco de pesca que emborcou. Tinha um barco de pesquisa e um rebocador em alto mar. Foram os que fizeram o salvamento. Um viu e o outro salvou. Realmente é colocar a vida em risco. Por melhor que seja a embarcação, por mais que esteja preparada, olha, ninguém... Eu já estive em alto mar, nasci em cidade costeira. Muda de uma hora para outra, ainda mais quando você tem um fenômeno meteorológico.